Coloque agora a mão no coração, põe a mão no coração. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículos do 14 em diante. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no fogo e no chão, e ele começa a espumar e a ranger os dentes. Ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor para que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Traga o menino aqui. Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Então Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude, tenha pena de nós. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para aquele que crê. Então o pai gritou: eu creio, mas me ajude na minha falta de fé. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: espírito surdo-mudo, saia deste menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar em pé. São palavras do Senhor Jesus para a nossa salvação. Digam graças a Deus. Certa vez, os discípulos de Jesus estavam em um lugar e uma multidão estava ali. Tinha muita gente ali, porque as pessoas, quando elas ficavam sabendo que Jesus estava em um lugar, elas iam ao encontro dele, levando os doentes, os sofredores, os perturbados, e o Senhor Jesus, ele curava e libertava a todos. Só que Jesus, ele não estava ali. E um pai, com o seu filho, que estava terrivelmente dominado por um demônio, que perturbava a cabeça daquele rapaz, ele também foi lá. E quando Jesus chegou, Jesus viu os discípulos conversando e discutindo com os mestres da lei, os religiosos daquela época. Então Jesus perguntou para eles, para os discípulos: o que vocês estão discutindo com esses homens? E quando Jesus perguntou, este pai, quando ele viu Jesus, ele correu ao encontro dele. E ele disse: Senhor, eu trouxe o meu filho para que ele pudesse ser liberto, mas os teus discípulos não conseguiram expulsar este mal. E quando este mal ataca o meu filho, faz ele ranger os dentes, espumar pela boca, joga ele no fogo, no chão, machuca tanto ele. Senhor, ajuda-nos. Jesus perguntou àquele pai: pai, há quanto tempo o seu filho está assim? E aquele pai disse: Senhor, desde criança o meu filho sofre desta maneira. Jesus então disse aos discípulos: gente má e sem fé, até quando terei que aguentá-los? Jesus ficou bravo com os discípulos. Por quê? Porque em vez dos discípulos rezarem e expulsarem o mal daquele menino e libertá-lo, os discípulos estavam perdendo tempo em discutir religião. Meu irmão e minha irmã, cada pessoa tem a liberdade de servir a Deus
aonde ela quiser. Religião não se discute, não perca tempo. Tem pessoas que brigam, que ficam, até perdem a amizade por discutir religião. Religião não se discute. Se a pessoa está feliz servindo a Deus no lugar que ela está, então, se ela está feliz, se está bom para ela, ela deve permanecer aonde ela está, servindo a Deus. Deus dá a ela esta liberdade. É por isso que religião não se discute. Não perca tempo com isso, não. Tem muitas pessoas perdendo tempo em discutir religião, em vez dela buscar o Senhor Jesus, para que a vida seja abençoada, para que a família seja abençoada. Por isso que Jesus, ele ficou bravo com os discípulos. Eles estavam ali perdendo tempo em discutir religião com os religiosos daquela época, em vez de rezar por aquele rapaz e, em nome de Jesus, expulsar aquele mal. Então Jesus disse para aquele pai: pai, traga o menino aqui. E quando aquele menino chegou até Jesus, aquele pai disse: Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha piedade de nós, ajuda-nos. Jesus disse: se eu posso, tudo é possível ao que crê. Veja, Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Jesus então deu uma ordem àquele espírito. Jesus expulsou aquele mal. Aquele menino caiu no chão como morto, a ponto de muita gente achar que ele havia morrido. Só que Jesus o tomou pela mão e o devolveu aos braços do seu pai, completamente liberto, curado. Aquele mal que estava agindo na cabeça daquele rapaz foi expulso por Jesus. O Senhor Jesus o libertou. O que Jesus disse para aquele pai? Pai, tudo é possível ao que crê. Padre, mas os médicos disseram que não tem mais jeito, o advogado falou que é uma causa perdida, as pessoas falam que o meu filho não vai mudar nunca, que o meu marido, a minha esposa não vai mudar nunca, e que o meu casamento vai acabar mesmo. Meu irmão e minha irmã, Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Padre, eu quero crer, mas está difícil. Por isso que nós estamos aqui, para ajudar você. Pela nossa fé, nós vamos unir a nossa fé. Padre, mas a minha fé é tão pequena. Não importa. Jesus disse: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para o monte: saia daqui e passa para lá, e isto vai acontecer. Então nós vamos unir a nossa fé. Por isso que nós estamos aqui, para te ajudar em nome de Jesus. Pela nossa fé, pela nossa oração, pelo nosso jejum, nós estamos aqui para te ajudar. Inclusive, eu vou continuar lendo aqui esse texto sagrado, o versículo 27. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar em pé. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Mestre, por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu: este tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. São palavras do Senhor, digam graças a Deus. Esta é a importância do jejum. Existem demônios que só podem ser expulsos com a oração e o jejum. Jejuar é ficar algumas horas sem comer e sem beber nada em consagração a Deus. Por exemplo, o dia é você que vai determinar. Padre, eu quero jejuar amanhã, na intenção da cura, do emprego, da libertação, para agradecer o milagre que eu recebi. Então, quando você for deitar hoje, faz uma oração. Senhor, amanhã eu vou ficar jejuando até o meio-dia, ou até o horário que você determinar. Senhor, eu vou ficar amanhã até o meio-dia, jejuando,
para que o Senhor me cure, para que o Senhor me dê um novo emprego, para que o Senhor me liberte de todo mal. Eu vou fazer esse jejum até o meio-dia para te agradecer. Então, quando você for deitar hoje, faz esta oração. Amanhã, quando você for entregar o jejum, no horário marcado, aí você faz uma oração entregando. Senhor Jesus, eu lhe entrego o jejum que fiz. Abençoa-me, Jesus. Este é o jejum. Se você tem que tomar remédios controlados, tome com um pouquinho de água nos horários marcados e depois continue o seu jejum. Então, quem precisa tomar remédios controlados, tome nos horários marcados, tudo direitinho, com um pouquinho de água, e você continue o seu jejum. Jesus disse que existem demônios que só saem com oração e jejum. Por isso que o jejum é uma arma poderosa de Deus.